E é bomba! Um ataque do povo do céu. Que vida bandida, cara. Só pancada no grande caçador Amaticaio. E nessa edição vamos ter muita ação com o retorno da doutora Grace Augustine. Mais detalhes sobre o treinamento dos jovens, incluindo Saela, que agora vai tentar uma aproximação direta. Cara, olha isso, você vai se amarrar. E aí galera, tudo certo? Estão curtindo a história? Deixa aí nos comentários para mim saber. A capa inicial dessa edição vem com o Tsuyoten montado em um Ikran, já com seu arco na mão pronto para ação. Lembrando que as alterações de imagem, assim como a remoção das falas, foi uma ideia de preservar a obra original. Não esquece de compartilhar e deixar aquele like para fortalecer o canal. Agora bora pro capítulo. A história começa bem calma, tranquila, bem light, assim, demonstrando toda a recepção da doutora Grace Augustine pelo clã, enquanto Tsuter acompanhava tudo isso de longe ali, na miúda, com certa apreensão em se aproximar. E quando os dois se encontram cara a cara, meu, aquele clima feliz já fecha na hora. Você sente que o ar já ficou assim mais pesado e tal. E aí os dois começam a conversar, né, sobre lições de idiomas. Mas apesar daquele clima tenso, eles tocam a mão estilo aquela animação da Disney antigona lá do Tarzan, né, e vem ao fundo a imagem de Xiaoane. Cara, não fica muito claro o porquê. Só que como o povo do céu teve uma participação na morte dela, eu acredito, né, que aquela representação dela era uma demonstração de toda a insegurança que Tsuyote estava ali sentindo naquele momento ao receber novamente a doutora. E aí, nesse momento da conversa, os dois são interrompidos por um dos caçadores, avisando que eles estavam prontos para partir. Como na edição anterior eles haviam dominado a habilidade de voar com o Ikran, quando fizeram a ligação e tal do bicho, agora era o momento de se iniciar a nova etapa do treinamento, que era a caçada para o povo. Assim, para trazer comida e tal, né? Galera, de verdade, que momento mágico, cara. Sério, um dos pontos altos dessa história. Meu, eles já começam o ataque por terra e ar, usando os Pali, que são aqueles cavalos lá, e o Ikran, para perseguir essa espécie estranha aí de rinoceronte mutante. E cara, repara só nessa arte, que majestosa, rapaz. Mas enfim, né? Tsuyoten mete um rasante sinistro, cara, acertando o bicho com uma flecha, para demonstrar como deveria ser feito. Assim, aquelas questões de equilíbrio, firmeza, técnica em si, né? Para assim que ele terminasse, os jovens pudessem começar a tentar também a executar. Mas, cara, não tem muito o que dizer. Pensa numa pele dura, cara. Todo mundo erra, simples assim. Todo mundo erra. A flecha bate e desvia. Aí sai ele até consegue, né, ir lá e acertar uma flecha, mas assim, ela não fica firme. Ela bate, gruda lá, mas fica bamba. Aí todo mundo e tal, assim, fica tentando. E Siltei tá sempre ali orientando, guiando e tal. E tentando manter o controle da rota dos bichos também. E eis que surge o nosso herói Jake Sully. E adivinha o que, que ele faz, rapaz? Mas ele mete uma flechada certeira naquela pele de rapadura. E, velho, a galera começa a comemorar. Principalmente Neytiri, né? Afinal, era o aprendiz dela, né? E Tsuyote, coitado. Pô, Tsuyote, meu, ele fica ali, né? Mais tenso ainda e com aquela cara lá de cão abatido. Olha, só para vocês terem uma ideia da revolta dele. Mais para frente ali da caçada, os jovens, né, conforme eles vão praticando, eles conseguem ser bem-sucedidos no disparo. E aí rola, né, pô, um momento bacana, comemoração e tal. Afinal de contas, praticamente haviam concluído o treinamento, né? Mas o caçador nem dá bola, cara. Ele fica ali fechado na dele, finge que nada tá acontecendo e tal, e fica visível que ele tá chegando no seu limite, cara. Daqui a pouco o cara vai explodir. Naquela noite, o grupo inteiro se reúne para celebrar e podemos até mesmo ver a carcaça do animal lá no fundo, ó, sendo preparada para jantar, enquanto a galera inteira está comemorando assim, né? Aí rola dança, e é conversa, e é gargalhada. A gente vê até mesmo o Jake sendo elogiado pela sua coragem.
E no meio de tudo isso, né, toda essa festividade, surge a imagem de Tsilten, ainda calado, contido em seu canto ali na dele. Saela até tenta se aproximar, convidando ele para dançar e tal. E aí dessa vez ele nem mesmo olha para ela, porque a Neytiri, cara, olha isso, meu. A Neytiri havia convidado o Jake para dançar, e os dois ainda estavam fazendo isso na frente dele. Cara, olha a ousadia, velho. Imagina a mente desse cara. Ele já tinha acabado de perder, né, a Xiaoane, que era sua verdadeira amada, né, e tal. Tava rolando, né, já tinha rolado umas treta aí com o povo do céu, e agora a sua prometida tava dançando com outro cara bem na frente dele. Vocês conseguem sentir esse cheirinho de treta? Cara, que é isso, velho? Rola então nesse momento um corte na história, e aí podemos ver, né, o guerreiro reaparecer na Ultraia Molcri, onde podemos ver Saela se aproximando dele. Nesse momento mais reservado dos dois, eles conversam de forma bem direta e objetiva, com a jovem dizendo que gostava do guerreiro, mas ele mantém, né, a fidelidade a Neytiri, até que Saela diz que Neytiri agora está com Jake Sully, e todos sabem disso, só o guerreiro que não queria ver isso. E olho no lance, hein? Ela fala isso tentando dar um beijo no cara. Olha que pilantrinha, velho. Mas nós já conhecemos a lealdade de Tsiltei. Em um momento de descontrole emocional, o caçador grita com Saíla, dispensando a garota, né, que acaba correndo dali aos choros. E é aí que ele se toca de como tratou mal, descontando a sua raiva em uma jovem apaixonada. E se arrepende, mas claro que já era tarde, né? E aí o caçador acaba se perdendo nos próprios pensamentos durante aquela noite. Mas infelizmente nada está ruim que não possa piorar, porque naquela manhã Tsuter recebe mais uma bomba. E galera, nossa galera, agora o negócio vai ser sério, porque a grande árvore das vozes, o Traiamocre, estava sendo atacada pelo povo do céu. Cara, o peso desse momento do filme fica ainda maior com essa história, porque na hora enquanto estamos lendo e tal, lembramos da conexão que ele fazia com Xiaoane naquele lugar, que era assim, tipo uma espécie de refúgio, né, pessoal dele. Podemos sentir assim a dor dele ao ver o lugar sendo devastado. E cara, que momento comovente, cara, é muito incrível. Nesse ponto da história, né, tudo começa a desmoronar, e aí voltamos a ter uma sequência de partes do filme, onde é formada aquela espécie de conselho entre o povo Maticaio, e aí vem o Oloictan, declara guerra contra o povo do céu, colocando Netshiltei à frente como líder dos guerreiros. E o clima esquenta, cara, nossa, mas o clima esquenta de verdade, rola aquela tentativa de diálogo da doutora Grace Augustine, tentando, né, impedir o confronto, mas então, né, Jake Neytiri aparece, cara, não é pra menos. Silta explode, parte para cima do Jake, né, empurrando ele, alegando que tinha acasalado com ela e tal. Já Moat confronta Neytiri, né, que confirma sua união com Jake. E Silta permanece ali, calado, de costa, na dele, de novo, né, só escutando o Jake falar sobre o erro que seria atacar o povo do céu. Quando então o grande caçador se vira em um ataque direto a Jake. E cara, o capítulo acaba aqui com esse baita clima tenso de guerra. Agora é guerra, pô. Foi iniciado. E se você gostou, deixa o like para me ajudar aí. Também se inscreve, claro. Não deixe de acompanhar o próximo capítulo, onde vamos ver mais sobre o desenrolar da guerra e a preparação do clã Maticaio para enfrentar o povo do céu. E se você quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi um resumão análise. Aquele abraço a todos e tchau!